Olá, olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. O assunto desse vídeo aqui é origem e é uma funçãozinha que chama freeze, que serve justamente para a gente mudar a origem de algum objeto. Então, vamos direto falar sobre a origem. Primeiro de tudo, quando você tem um objeto selecionado, a gente já falou que a gente tem esses gizmos aqui, né, que é de onde todas as transformações se originam. Então, se eu modificar, né, se eu aumentar a escala, diminuir a escala, mudar a rotação, todas essas transformações estão acontecendo a partir do ponto de origem, que no caso desse retângulo aqui é bem o centro dele. Mas tem como a gente mudar essa origem para que essas transformações aconteçam em pontos diferentes. E para isso a gente usa a ferramenta freeze. Claro, você pode vir aqui no inspetor e mudar a origem por aqui, por exemplo, 0% para 0%, e agora a origem está no cantinho superior ali. Mas você vai notar que nem todos os objetos têm essa propriedade aqui, às vezes está mexendo num grupo, e também você vai ver que deslocou o meu retângulo, né? Agora o meu retângulo está meio que para o canto inferior direito ali, e eu não quero isso. Então, vamos dar Ctrl Z aqui algumas vezes e vamos mudar a origem usando freeze. Primeiro de tudo, a ferramenta freeze, ela está aqui em cima, nas ferramentas de navegação, né? A gente vai ver que tem aqui freeze, e eu posso ligar ela por aqui, e aí você vai notar que surgiu essa moldura azul aqui em volta, indicando para a gente que o freeze está ativado. Eu vou desativar, porque outra forma da gente acessar, e é a minha forma preferida, é apertando Y. Então, se eu apertar Y, a gente ativa o Freeze Mode, e enquanto essa moldurinha estiver ativa aqui, eu posso simplesmente pegar aqui as setinhas e mover a origem para onde eu quiser. Então, vamos supor que eu quero ela no canto inferior esquerdo aqui, eu posiciono ela ali, aí quando eu aperto Y de novo, ou clico no Done aqui em cima, ó, aqui em cima no Done, eu posso clicar aqui também, e aí eu vou ter, né, fixado ali a minha origem, e agora todas as transformações que eu fizer nesse objeto vão acontecer a partir daquele ponto de origem. A origem de um objeto não é só aonde as propriedades de transformação se originam, ela também define aonde esse objeto está posicionado em relação ao parente dele ou em relação ao artboard. Então você vai notar que aqui no meu quadrado a posição dele está 250, 250. Isso porque ele está bem no centro do meu artboard, e esse artboard todo é 500 por 500. Então, o meio vai ser a metade de 500, tanto para x, tanto para y. A partir do momento que eu aperto y, que eu modifico, como a gente já aprendeu, modifico essa posição, essa origem, você vai notar que agora o meu retângulo está no mesmo lugar, mas agora a posição dele aqui no inspetor, você vai notar que é 135.5, 136. Porque agora a origem dele não está mais no centro. Então, se eu mover ele lá para o canto, você vê que agora a posição dele é 0 e 0, porque está exatamente na origem do artboard. Se eu selecionar o artboard, você vai ver que a origem está bem ali no canto superior esquerdo. Então, vamos mudar a origem do artboard para 50% por 50%, e você vai ver que o meu retângulo mudou junto para aquela posição. E agora, como a origem desse artboard está aqui no meio, esse meio aqui é o 0, agora você vai ver que o meu retângulo também está no 0, mesmo estando nessa posição esquisita. E se a gente mudar ele para o meio aqui, ele vai mudar para menos 114, uma coisa esquisita. Então, tenha em mente que a posição do objeto sempre é definida de acordo com a origem dele em relação à origem do parente ou do artboard. O que eu quero dizer com parente? Se a gente criar um grupo aqui com Command G, agora você vai notar que o grupo tem a origem bem no meio do retângulo, e aí a posição desse retângulo mudou, né? Se eu mudar ele para cá, por exemplo, como a gente tem, né, o grupo no mesmo lugar, deixa eu mudar a posição desse grupo primeiro, vamos jogar ele para lá. A posição do grupo é meio esquisita aqui, uns números meio quebrados, mas o retângulo está na posição 0, 0, porque agora ele está em referência, né, em relação à posição, à origem do grupo, não mais do artboard. Então, sempre em relação ao parente. Para te mostrar como a origem pode ser útil, eu trouxe aqui o nosso amigo Torrada, e eu vou te mostrar que se eu fosse animar, por exemplo, um bouncing ball ou um bouncing torrada aqui, né? A gente vai falar sobre animação ainda, não estressa muito sobre isso aqui, mas a gente poderia vir aqui, criar uns keyframes, né? Dele pulando, e aí ele desce de novo. Então copio e colo esse keyframe. De novo, não estou focando na animação aqui, mas eu quero te mostrar, né? Como a gente faz um bouncing ball normalmente. A gente faz assim, aí quando ele tá lá em cima, quando ele bate, e a gente quer fazer um squash and stretch aqui, né? Que é um dos princípios da animação, se você não é familiarizado, mas é esse efeito que acontece, né? Quando a gente meio que bate no chão, né? Quando uma bola de basquete bate no chão, ela meio que amassa um pouco para
construir energia, né? Para acumular energia, para depois ela quicar de volta. Então é mais ou menos isso aqui que acontece. Então quando ele tá lá em cima, quando ele vem e bate no chão, eu quero criar esse squash aqui na torrada, a gente vem, mexe na escala, mas aí você vai notar que conforme eu mexo na escala aqui para amassar ele, você vai notar que aqui embaixo ele também tá amassando embaixo. Então vamos supor que o meu chão, né? Se eu ligar aqui uma régua pra gente exemplificar isso melhor, vamos supor que o chão tá bem aqui, né? E aqui eu já posicionei certinho, pá, quando ele bate aqui, mas aí eu quero fazer o squash. Aí eu vou dar uma amassada nele, já assim, só que aí repara que ele não tá mais no chão, aí eu vou ter que reajustar o meu keyframe de posição e isso aqui vira uma bagunça rapidinho. Então, em vez da gente fazer tudo isso, antes da gente, né, criar keyframes, criar uma animação, o que a gente faz é posicionar usando o Y, a gente posiciona a origem desse grupo aqui embaixo e agora sim, quando a gente for criar a nossa animação, então vamos fazer esse exemplo bem básico aqui de novo, ele pula, aí ele vem e ele quica no chão de novo, copiando esse keyframe. Você vê que agora, conforme se eu quiser fazer essa amassada, agora esse é o ponto de origem das transformações e a gente consegue fazer isso de uma forma bem mais eficiente no grupo, né? E isso não vai comprometer, a gente não vai ter que mudar todos os keyframes de posição de novo. Acabei colocando keyframes errados ali, né? Mas espero que deu para você entender o conceito. Para te dar um exemplo mais óbvio disso, eu trouxe meu amigo Torrada aqui e agora dessa vez, né, bem animado, com um bouncing ball, um bouncing torrada bem feito. O que eu quero te mostrar é que nessa timeline, né, a gente ainda vai falar sobre animação, não se preocupa, mas eu tenho uma timeline em loop aqui, em que eu já coloquei vários keyframes, várias coisinhas acontecendo, né? Você vai ver que a posição dessa torrada já tá keyframada aqui, então conforme ela pula, né, a origem tá bem ali embaixo, como a gente explicou, né, para fazer esse bouncing ball, esse squash and stretch de uma forma apropriada, a origem tá ali embaixo, e vamos supor que agora eu quero fazer uma alteração nessa animação, então eu mudo para o modo design, e aí eu quero diminuir, né, então eu vou, por exemplo, apertar Command G aqui para criar um grupo, e vou diminuir a torrada, porque eu quero que ela fique pulando aqui nesse cantinho agora. Repara que, se eu der play agora, não tá exatamente aonde a gente posicionou, né, se eu voltar para o modo design, ó, aqui é o chão, mas assim que eu dou play, na verdade ela tá mais para baixo. Isso porque, quando a gente agrupou essa torrada num novo grupo, a gente mudou a posição dela em relação ao parente. Então, se eu der Ctrl Z aqui, eu vou mostrar exatamente para você o que aconteceu. Então, antes de agrupar, repara que a origem da minha torrada está bem aqui. E a distância, né, a posição dela, é definida pela distância desse ponto até a origem do artboard, que é exatamente o parente desse grupo que eu estou adicionando os keyframes. A partir do momento que eu agrupo essa torrada aqui, essa nova origem é aqui no meio, e agora essa posição, né, tá sendo de acordo não com a posição, com a origem do artboard, mas com a origem do grupo. Então, se eu der play aqui, você vai ver que agora ela tá indo bem mais lá para baixo. Eu tenho keyframes só na posição Y, então o X não tá deslocando para nenhum lado para o outro, mas a posição Y está sendo deslocada em relação a essa nova posição da origem do parente. Faz sentido? Então, por causa disso, eu sempre recomendo para você criar os seus grupos antes de sair animando ou entender muito bem como esse sistema de coordenadas funciona antes de você sair alterando, porque você vai quebrar algumas das suas animações, principalmente de posição ou relacionadas a constraints que a gente ainda vai ver no futuro. E para finalizar, eu quero te mostrar como você pode usar origens e grupos, etc, para criar novos espaços de transformação para você criar suas animações. Então, para isso eu tenho um exemplo do astronauta aqui. A gente tem um planetinha bem simples e um astronauta, e o que eu quero fazer esse astronauta girar em torno do planeta, mas também em torno de si mesmo. Vamos ver como a gente faz. Então aqui nas minhas camadas eu tenho o grupinho do astronauta, que é composto por vários shapes, e eu tenho também o grupo do planeta, que é composto por algumas outras coisas. E o que a gente quer fazer é criar uma animação, né, do astronauta girando em torno desse planeta. Mas, para eu fazer isso, né, você vai notar que se eu girar só o meu astronauta aqui, ele não gira em torno do planeta, porque a origem está bem no centro dele. Então o que eu posso fazer é apertar Y aqui nesse astronauta, mover ele para cá, apertar Y de novo, né? Quando estiver bem no meio do planeta aqui, apertar Y de novo para confirmar, e agora se eu rotacionar, ele está indo em volta do planeta. O problema é que eu não consigo mais rodar ele em volta de si mesmo, né? Se eu tento rodar, ele roda só em volta do planeta. E se eu abrir isso aqui, eu até poderia tentar rotacionar aqui, mas como você pode ver, né? Estou selecionando várias layers ao mesmo tempo. Então, antes de eu sair animando, é bom eu criar esses espaços de transformação. Então, esse astronauta aqui, que já é um grupo, eu vou agrupar ele de novo, criar um novo grupo, eu vou chamar esse novo grupo de órbita.
E esse novo grupo, eu vou apertar Y e deslocar a origem aqui para o meio do planeta. E agora sim, a gente tem um controle tanto para a órbita, quanto um controle só para o astronauta. E aí ficou bem mais fácil da gente animar. Então, seja bem intencional na hora de criar seus grupos e planeja a sua animação bem, para você criar uma estrutura que funcione, para você ter 0 problemas ou a menor quantidade de problemas possível lá na frente, quando a gente estiver animando. Esse aqui é o básico do básico sobre origem e freeze. Eu te vejo no próximo vídeo. Então marca esse aqui como gostei, para marcar ele como visto, enquanto apoio o projeto, e eu te vejo no próximo. Valeu!